Boa noite a todos. Vamos dar aqui sequência às nossas aulas, né? Uma retomada sobre os assuntos da dissertação argumentativa do Enem. E hoje, nessa aula, eu prometi que faria a análise de um texto. Uma análise fácil, né, gente? Porque eu peguei um texto nota 1000 e vou apenas demonstrar para vocês o que eu já falei. Projeto de texto, desenvolvimento completo do parágrafo e a introdução, tá bom? Na aula anterior, eu usei esse mesmo texto do Enem 2017, que são os desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil, e já fiz a análise da introdução. Então, para você ficar a par sobre o que vai acontecer, legal se você assistir o vídeo anterior, tá bom? Outra questão é, se você quiser ler a proposta também do Enem 2017, é uma leitura rápida e vai te ajudar também na compreensão dos objetivos, tá? Então, vamos aos negócios. Aqui, um trecho da redação que nós já corrigimos, né? Um trecho que nós já passamos. Deixa eu ver se tá rodando direitinho aqui. Vamos ver, tá. Então, beleza. Os desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. O que se esperava do autor num texto como esse? Que primeiro ele se posicionasse se é um desafio ou não, e que ele usasse argumentos para dizer, definir o funcionamento da sua tese. É um desafio, não é um desafio? É um desafio sim, por esse motivo, e usando aqui um exemplo, tá? São 5 competências que são avaliadas no Enem. O seu conhecimento da norma padrão, suas habilidades de leitura e de escrita relacionadas a um tema específico, suas habilidades de relacionar o assunto sobre o qual você está escrevendo com outros assuntos no mundo, suas habilidades de relacionar essas ideias umas com as outras, seus argumentos, o conteúdo que você traz de outra área de conhecimento, e finalmente, se há em você uma motivação de entender um problema e como ele pode ser resolvido. Então a tese, né, aquela tese com 5 elementos, ela se destina a isso, interpretar se o aluno do ensino médio consegue apresentar uma proposta para um problema que ele reconheceu, tá? Então, eu disse para vocês, nós já fizemos a análise da introdução, só relembrando aqui que esse texto foi escrito pela Isabela Barros Castelo Branco, uma escritora do Piauí. Ela tirou nota 1000 no Enem 2017 e esse texto eu retirei do site do G1. Então, ela escreve aqui, faz uma relação entre a mitologia grega e o desafio, a luta cotidiana dos deficientes auditivos brasileiros, que buscam ultrapassar suas barreiras, mas a pedra deles volta para o final, para a base do rochedo, sempre que eles encontram 2 desafios, que são a negligência governamental e o preconceito da sociedade. Tudo bem? Então, aqui a análise que eu fiz do texto da introdução, e agora nós vamos ver aqui a análise do desenvolvimento de cada parágrafo. Então, primeiro ela colocou aqui, negligência governamental. A Constituição Cidadã de 1988 garante educação inclusiva de qualidade aos deficientes. Todavia, o Poder Executivo não efetiva esse direito, consoante Aristóteles no livro Ética a Nicômaco, nossa, é difícil hoje. A política serve para garantir a felicidade dos cidadãos. Logo, se verifica que esse conceito encontra-se deturpado no Brasil, à medida que a oferta não apenas de educação inclusiva, como também da preparação do número suficiente de professores especializados no cuidado com os surdos, não está presente em todo o território nacional, fazendo os direitos permanecerem no papel. Então, ele faz aqui uma referência a uma outra área, que é a área da Constituição, a área legal, que ela garante essa educação, mas
o poder executivo, ele não efetiva esse direito. Então, Aristóteles, quando escreveu um livro, a Nicômaco, ele diz que a política serve para garantir a felicidade dos cidadãos. Logo, aqui no Brasil, se verifica que esse conceito encontra-se deturpado. E aí eu escrevi aqui, ó, gente, eu que escrevi. Como? Como é que esse conceito encontra-se deturpado? Ela já fez aqui uma parte do desenvolvimento, ela fez uma afirmação. O poder executivo não efetiva esse direito de qualidade, de educação inclusiva de qualidade para os deficientes. Então, esse aqui, ó, o poder executivo não executa esse direito. Esse aqui é o tópico frasal. E aí ela começa da mesma maneira, ela faz uma contextualização, ela faz aqui uma tese dentro do próprio parágrafo, dentro do próprio desenvolvimento, dizendo que esse conceito ele está deturpado no Brasil, e aí explica, porque à medida que a oferta, não só a oferta de educação, mas também a preparação de profissionais especializados para lidar com as pessoas não está presente em todo o território nacional, isso faz com que os direitos permaneçam no papel. E aí ela retoma a ideia que ela deixou aqui, que a Constituição garante, porém o governo é negligente com esse direito. E aqui, ó, gente, é o fechamento. Ela informou que o direito não é efetivo, ela explicou por quê, e aqui ela retoma, fazendo os direitos permanecerem no papel. Então eu tenho aqui uma relação de causa e consequência. Já que o Poder Executivo não efetiva esse direito, a consequência é que os direitos permanecem no papel e os deficientes auditivos não têm profissionais adequados e nem escolas adequadas para lidarem com eles, certo? E aqui, no próximo parágrafo. Outro sim, ela demonstra que ela está usando um outro conectivo no início do parágrafo. Então, um outro fator, o preconceito da sociedade ainda é um grande impasse à permanência dos deficientes auditivos na escola. Tristemente, a existência da discriminação contra os surdos é reflexo da valorização dos padrões criados pela consciência coletiva. No entanto, segundo o pensador ativista francês Michel Foucault, é preciso mostrar às pessoas que elas são mais livres do que pensam para quebrar pensamentos errôneos construídos em outros momentos históricos. Assim, uma mudança de valores da sociedade é fundamental para transpor as barreiras à formação educacional dos surdos. Então, vamos às partes do primeiro. Qual que é o tópico frasal? O preconceito da sociedade é um grande impasse à permanência dos deficientes auditivos nas escolas. Ela está fazendo essa afirmação aqui. E aí ela explica que a existência de discriminação contra os surdos é consequência... A existência da discriminação é reflexo da valorização dos padrões criados pela consciência coletiva. No entanto, porém, então, que ela vai trazer uma ideia adversa. Diferente desse pensamento da sociedade, o ativista francês, ele diz que as pessoas são livres para mudar o que pensam e construir momentos históricos diferentes. Então, para mudar os pensamentos errôneos construídos em momentos anteriores da história e que tem que reescrever isso. Então, por causa dessa fala do Foucault, ela diz que uma mudança nos valores da sociedade é fundamental para transpor as barreiras à transformação educacional dos surdos. Então, veja só, vou subir um pouquinho. Ela começa falando da Constituição, fala que o governo é negligente, aqui, que a sociedade é preconceituosa, e ela é preconceituosa porque as pessoas valorizam os padrões. E uma pessoa com qualquer deficiência ou uma pessoa com qualquer diferença não está dentro dos padrões. Porém, as pessoas têm que mudar, porque o Foucault diz que isso é possível, tá certo? Então, ela colocou aqui pra gente 2 itens que estão na sua introdução. Vou subir aqui.
negligência governamental e preconceito da sociedade. Desenvolveu 1, desenvolveu 2. Agora que ela conseguiu comprovar os seus 2 argumentos, ela traz a conclusão. Portanto, e aí, olha só, gente, competência 4, são necessários pelo menos 2 conectivos entre um parágrafo e outro. Então, ela tem um aqui e um na conclusão, tá? No segundo parágrafo, ela não colocou. Mas isso já garante que ela seja candidata à nota máxima na competência 4, tá? Então, vamos ler aqui a tese que ela colocou, a conclusão e a tese do texto, tá? Portanto, indubitavelmente, medidas são necessárias para resolver esse problema. Cabe, aí eu coloquei o número aqui para vocês verem, tá? Cabe ao Ministério da Educação fazer o quê? Criar um projeto para ser desenvolvido nas escolas. Como é que vai ser feito esse projeto? O qual promova palestras, apresentações artísticas e atividades lúdicas a respeito do cotidiano e dos direitos dos surdos. Mas por que desse jeito? Uma vez que as ações culturais coletivas têm imenso poder transformador. Para quê? Com o objetivo, a fim de que a comunidade escolar e a sociedade no geral, por conseguinte, conscientizem-se do que, gente? Está escrito aqui, ó, dos direitos dos surdos e o cotidiano dos deficientes auditivos, tá? Desse modo, a realidade distanciar-se-á do mito grego e os sísifos brasileiros vencerão o desafio de Zeus. E aí eu coloquei aqui, isso aqui foi eu que escrevi, tá? Ela retoma o desafio de Sísifo. E aí, apesar dela já ter feito 2 usos produtivos aqui de áreas de conhecimento com Foucault e com a Constituição Federal de 88, ela retoma a primeira área, primeira citação que ela fez. Então, é evidente, essa autora deixou evidente que ela domina aqui a arte de fazer o uso produtivo das suas relações. Certo, gente? Então, se você assistiu a aula sobre o desenvolvimento do parágrafo, esse aqui ó, é um excelente exemplo de como esses parágrafos foram desenvolvidos corretamente, ok? E também é uma maneira de você analisar os textos que escreveu. Então, eu já falei nos outros vídeos, vou falar aqui novamente. Se você quer ter seu texto corrigido e comentado por mim, você pode escrever para mim, noelia.aquino1@gmail.com.br. Não, esse vai estar na descrição do vídeo, tá bom? Eu sou nova aqui no YouTube, mas espero ter ajudado você de alguma maneira. Próxima aula, eu vou fazer a análise de um texto que eu recebi de uma aluna que assistiu o vídeo, me mandou. E aí, vou mostrar para vocês como é que você encontra esses problemas no seu texto, tá bom? Então, até logo para todos. Até o próximo vídeo.